Bem, hoje os rebeldes vão discutir democracia. E, em torno disso, então, eu vou fazer uma pequena intervenção inicial para suscitar o debate. As tradições das esquerdas brasileiras em relação à questão democrática são tradições complicadas. Isso tem a ver, a meu ver, com o fato de que o Brasil é um país muito autoritário e, como disse o revolucionário famoso, né, as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. Eu acho até engraçado, muitas vezes, as pessoas cobrarem um democratismo muito forte das esquerdas quando elas vivem numa sociedade que não é democrática, que nunca foi profundamente democrática, com tradições autoritárias fundamentais. Então, evidentemente, que elas são contaminadas por isso. Eu voltarei a esse assunto no final da intervenção, mas antes disso, eu queria discutir, como sempre, acho que essa discussão sobre democracia ela começa, né? O que você entende por democracia? O que para você é democracia? Como é que eu entro nessa discussão? Em primeiro lugar, eu sempre sustento, né, que eu faço muita crítica a essa coisa das pessoas subestimarem essa discussão e esse conceito, agitando a questão que a democracia burguesa, a democracia liberal, que esse arquétipo, né, que esse modelo não é interessante para discutir a democracia. E eu penso que a gente tem que recuperar a história das lutas democráticas para mostrar que o que houve de avanço democrático no mundo até hoje foi resultante da luta dos trabalhadores, porque a burguesia, desde a Revolução Francesa e da Revolução Americana, ela foi uma classe profundamente antidemocrática. O liberalismo clássico, que é a doutrina da burguesia nascente, no início do século XIX, fim do século XVIII, né, o liberalismo era profundamente antidemocrático. Só admitia que votassem pessoas que tinham rendas, que tinham propriedades e reprimia aqueles que desejassem o contrário. Sorte que, ao longo do século XIX, sobretudo na Europa, lutas democráticas muito importantes foram empreendidas pelos trabalhadores e, através delas, é que se conquistou aquilo que se considera até hoje, né, conquistas básicas democráticas, a saber, liberdade de organização partidária e sindical, liberdade de imprensa, tribunais minimamente independentes em relação ao poder executivo, alternância do poder. Né? Essas referências não são burguesas. A burguesia se apropriou delas depois de muita luta. O liberalismo se tornou democrático e passou a ver o liberal-democracia, a democracia liberal, como se fosse uma coisa produto da vontade de uma opção burguesa. Né? Então, eu sempre preciso insistir que essas conquistas democráticas, essas liberdades democráticas, elas foram conquistas dos trabalhadores. Isso, em primeiro lugar, que eu acho muito importante fixar, e nem sempre isso está muito claro para as pessoas que participam desse tipo de discussão. Em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte: o meu horizonte, quando eu discuto a questão democrática, é o horizonte que, no decorrer dessas lutas dos trabalhadores, eles conseguiram empreender experiências riquíssimas democráticas, entre as quais a gente pode destacar duas. Né? A Comuna de Paris, que foi uma revolução popular que aconteceu em 1871 em Paris e que realmente construiu um modelo de sociedade democrática altamente participativa. Os deputados eram eleitos e revogáveis a qualquer momento pelos eleitores. Houve uma distribuição maciça de armas, né? Quer dizer, a Força Armada deixou de ser autônoma em relação à sociedade, de sorte que todos os revolucionários da época, anarquistas e marxistas,
se apropriaram da Comuna de Paris como experiência e a divulgaram, né, como uma democracia realmente que oferecia um quadro de participação constante, né, aos cidadãos, muito diferente desse esquema que acabou sendo o padrão da democracia liberal. De 4 em 4 anos, você vota nas pessoas que vão. Isso é um dístico anarquista, né? De 4 em 4 anos, você vai votar numa pessoa, você vai escolher a pessoa que vai pisar na tua cabeça, né? Então, a Comuna de Paris foi um grande momento, né, democrático. O outro momento foi os soviets, os conselhos. Né? Soviet é uma palavra russa que quer dizer conselho. Em 1917, depois da derrubada do czarismo, em fevereiro de 17 até outubro, quando houve a grande Revolução de Outubro, né, houve um processo na Rússia revolucionária em que toda essa experiência da Comuna de Paris foi retomada, né? E ainda mais radicalizada. Os conselhos existiam em toda parte, era uma rede horizontal de conselhos. Havia um soviético de Petrogrado que tinha maior importância em relação aos demais, mas não havia entre ele e os demais uma escala hierárquica. Né? Todos os soviéticos tinham autonomia de escolher as suas opções, definir as suas opções. Então, foi uma rede que se estendeu e que, no final, você tinha aí milhões, uma rede urbana, né? Que havia milhões e milhões de trabalhadores, né? Alguns historiadores falam em 20 milhões, né? Talvez haja um certo exagero aí. Havia conselhos de fábrica, conselhos de bairro, havia conselhos nas universidades, em toda parte, nas cidades, né? No campo. O movimento teve como forma de organização os chamados comitês agrários, né? Que é um outro tipo de organização democrática. Mas os conselhos operários realmente, inclusive, chegaram em determinado momento a controlar a produção. Aliás, isso passou a ser uma reivindicação, né, dos chamados comitês de fábrica, né, que também foi uma outra forma de organização que se desenvolveu. Então, eu acho que essas duas experiências deveriam servir como campos de estudo, né, para todos aqueles que compreendem e lutam pela democracia de uma maneira mais radical. Né? Como eu sempre tenho insistido de uns meses para cá, em relação à democracia brasileira, é preciso democratizar a democracia, é preciso fazer avançar a democracia. Eu diria que o regime democrático é como se fosse uma sanfona, né? Me permitam essa metáfora, né? Ela pode se encolher e ela pode se estender. Né? Ela pode se estender, incluindo direitos cívicos, políticos e sociais, né? Que estão muito claramente formulados desde o início do século XX. Depois vieram os direitos culturais, os direitos ecológicos. Então, você tem uma expansão aí até o direito que foi alcançado lá pelos operários de Petrogrado, né, de controlarem a produção, né? Quer dizer, indo contra aquilo que é um núcleo, né, da dominação da burguesia sobre a sociedade, que é o chamado despotismo empresarial. Né? Você ser capaz de montar um controle desse despotismo. Né? Então, eu penso que essas são considerações que eu quero fazer inicialmente para mostrar que a democracia ela não pode ser desprezada como uma democracia burguesa. Há muitos círculos de esquerda que dizem que essa democracia burguesa não vale. Não vale. Ela foi o que há de democrático hoje, né, nas sociedades capitalistas é uma coisa que é uma conquista dos trabalhadores. Né? O outro grande ponto polêmico que eu encerro aqui é discutir se no socialismo, não é, há democracia ou não. Muitos consideram que, sim, há democracia porque as pessoas não têm fome, não há menino na rua, você tem educação, você tem saúde, você tem transportes públicos, você tem uma situação de segurança no emprego, e que isso é uma dimensão que não se pode esquecer da democracia e imaginar que a democracia se resume a eleições. Né? Eu vejo isso com reservas, mas eu penso que
um regime que não tenha liberdade de organização partidária sindical, ele realmente não pode ser chamado de democrático. Eu penso que o socialismo, a partir das revoluções russas, ao longo de todo o século XX, né, assumiu uma dinâmica autoritária, né, desprezando, né, jogando para o alto. Claro, isso não dependeu só da opção dos socialistas, mas de muitas circunstâncias, mas jogou para o alto uma referência muito preciosa que o socialismo tinha no século XIX, seja o marxista, seja o anarquista, que era a questão da democracia. E, nesse sentido, né, de você ter liberdade de falar, liberdade de se organizar, o socialismo do século XX empreendeu imensas reformas extremamente profundas e significativas, mas perdeu o pé nessa questão da liberdade de falar e da liberdade de se organizar. E eu penso que isso é uma questão a ser refletida por todos aqueles que se interessam para criar, retomar eu termino aqui, uma fórmula que era muito viva no século XIX, né? Não há democracia sem socialismo e não há verdadeiro socialismo sem democracia. Olá, Cid. Bom, eu tenho pontos de concordância, de coincidência com o que disse o Daniel, mas tem também, talvez eu dê um valor diferente a algumas questões a que ele não se referiu. Eu acho que ele tem toda a razão quando diz que o que há de liberdades, o que há de democracia hoje em dia é essencialmente fruto da luta dos trabalhadores. Isso aí não se discute. Eu também não gosto dessa coisa de democracia burguesa e tal. Isso, no fundo, é meio um jargão usado por gente que não quer uma democracia real no próprio socialismo. Achar que determinados valores são próprios da democracia burguesa. E não, enfim. Eu gosto, por outro lado, daquela concepção do Carlos Nelson Coutinho, via a democracia como um valor universal. Me parece algo positivo. Agora, não basta. Que democracia? Porque há várias formas de democracia que se conheceu ao longo da história. Algumas delas, inclusive, frequentemente aplaudidas, e tal, conviviam com uma situação de escravidão, no caso da Grécia. Mas há várias formas de democracia ao longo da história. E mesmo hoje em dia, você tem diferentes formas de democracia, com características distintas e que umas boas, outras ruins, etc. Então, eu não... Aí chama atenção para alguma coisa que o Daniel vai concordar comigo, mas eu dou mais ênfase a isso. Quando se fala em democracia hoje no Brasil, o modelo que tem na cabeça das pessoas é o do liberalismo, da chamada democracia liberal. E aí é preciso aprofundar e ir adiante nessa história. Entende? Evidentemente que democracia não significa só você ter eleições periódicas, não significa só você ter um judiciário mais ou menos independente e protegido de intervenções ou de influências espúrias. Você agora você tem no caso do Brasil, por exemplo, e assim, eu vou pegar alguns requisitos que me parecem essenciais para um regime efetivamente democrático. Primeiro, uma informação ampla e confiável. Aí vamos ver. O grau de monopólio dos meios de comunicação no Brasil é alguma coisa que afeta muito duramente a democracia. Primeiro elemento. Segundo, o peso do poder econômico na sociedade brasileira afeta muito duramente valores democráticos. O fato de você ter uma população excluída muito grande, essa população, pela sua própria condição de existência, não tem muito como processar as informações. A exclusão social, além de outras iniquidades, traz também atentados fortes à democracia. A questão do amplo debate é outra condição essencial. A liberdade de expressão, de crítica, e que essa liberdade não seja só uma coisa formal.
Os Estados Unidos são formalmente uma democracia. Agora, quem se expressa essencialmente ali, se você abstrai os guetos, são duas correntes, grandes correntes do grande capital, os partidos democrata e republicano. Bom, chama atenção também que não basta você poder, e aqui aí é uma crítica ao chamar os países socialistas, não basta você ter possibilidade de se expressar, de criticar, etc. A liberdade partidária, o que são os partidos? São formas de organização dos cidadãos para formular e lutar pelas suas propostas de organização da sociedade. Nesse sentido, uma sociedade efetivamente democrática tem que ter ampla liberdade de organização partidária. Cidadãos, dentro das regras vigentes, vão se organizar, vão formular propostas e vão ter condições de batalhar por essas propostas. Então, e isso aí, seja por razões históricas de autodefesa da sociedade, depois de revoluções muito atacadas, agredidas por inimigos externos, quer dizer, a gente não teve experiências no socialismo em que o socialismo fosse, de fato, alguma coisa mais democrática que o capitalismo, como era a propaganda e a percepção e o desejo de vários líderes socialistas antes das revoluções, de aumentar a democracia. Na prática, o que foi alguma coisa a partir da Revolução Russa, um mecanismo talvez, enfim, inevitável para se defender das agressões externas, transformou-se em doutrina. A coisa do partido único, da imprensa única, de um pequeno debate sobre grandes questões nacionais. Uma das vezes que eu estive em Cuba, eu trabalhei lá como um cidadão comum cubano. E no meu centro de trabalho, era uma empresa de roupas, confecções de roupas, uma empresa que unificava a gestão de todas as fábricas de roupas de Cuba. Eu trabalhava no escritório central. Houve uma série de projetos, inclusive o Código Civil, naquele momento, ele foi discutido e aprovado em Cuba, e houve discussão no centro de trabalho. E foi uma discussão muito boa. Vieram representantes do Estado, advogados, para estimular e orientar a discussão, mas a discussão rolava direto. Como é que se divorcia? Assim, assado. E as pessoas opinavam. Assim é em vários outros tipos de questão. Imagino que isso deva ter havido também no Bloco Socialista, do antigo Bloco Socialista, no leste europeu e tal. Mas não entrava em discussão, na sociedade cubana, grandes projetos de sociedade, grandes modificações. Elas, quando foram implementadas, e algumas têm sido implementadas, a partir do Raul Castro, que tinha a imagem de um cara assim mais militar, mas não, ele jogou um papel importante, não foi contra o Fidel nisso, mas ele jogou um papel importante nessa coisa, mas era uma discussão que foi para baixo, foi para as bases, quando já estava arrumada lá em cima. Quer dizer, se você tem partido único, você joga certo tipo de discussão para o partido, o que significa dizer para a cúpula do partido, para a direção do partido. Entende? Isso aconteceu em todos os países do chamado Bloco Socialista. Isso é um limitador claro para a democracia. Aí alguns cubanos com quem eu conversava diziam, vem cá, mas como é que dá para fazer de forma diferente? Na agressão permanente, o bloqueio, etc. Eu disse, realmente não sei. Não sei nem se eu estivesse lá para fazer alguma coisa, proporia algo diferente, ou se acabaria aceitando esses mecanismos que restringem a democracia, mas que são fundamentais em algum momento para você defender a própria sociedade e a revolução, se eu teria outro caminho. Agora, o fato é o seguinte, esse tipo de situação de partido único, isso limita a democracia, evidentemente. Se discute muito em Cuba, se discute muito, e desde baixo. As eleições lá tem uma participação, o pessoal participa muito mais do que no Brasil, e lá não tem voto obrigatório. A participação é de 98%, 97%, não são obrigadas a votar e vão votar, inclusive nos seus representantes, nos congressos, lá, nas estruturas do executivo cubano. Agora, não entra em debate, você não vai votar em fulano porque ele defende tal ou qual projeto de socialismo. Você vota no fulano
porque ele é um bom cara para aplicar o projeto do socialismo que o partido já desenhou. Entende? Ele é um bom revolucionário, um bom companheiro, um bom sujeito, etc. Um cara de reputação ilibada, e ele é votado a partir desses critérios. Inclusive, a propaganda eleitoral se dá muito em cima das qualidades de cada candidato. Mas não há uma discussão na sociedade como um todo, uma discussão de projetos de sociedade. Entende? E isso tem que haver, inclusive para quem não quer o socialismo. Uma vez neutralizado o poder econômico, uma vez estabelecidas as regras do jogo, se alguém quiser defender a volta ao capitalismo, tem que defenda. Se tiver êxito, é sinal que aquele socialismo não estava prestando. Entende? Agora, o que pode ter sido, num primeiro momento, tanto na Rússia como depois nos outros países, alguma coisa de autodefesa, você restringir o debate mais amplo e a democracia, transformou-se em doutrina, cristalizou-se e passou a ser, mesmo sociedades socialistas menos burocratizadas como as do leste europeu, como o caso da cubana, que tem um dinamismo maior, etc., incorporou isso também. Quer dizer, e o que vai na base de discussão é alguma coisa já discutido nos altos escalões do partido. Isso é uma constatação real, não há como negar essa história, e isso, efetivamente, restringe a democracia, restringe a democracia. Por fim, a questão da liberdade de expressão é algo que os avanços tecnológicos vão sempre colocando novos desafios. No século XIX, a liberdade de expressão era você poder imprimir lá numa tipografia tipo do Gutenberg, um jornalzinho, ou subir num poste e fazer um discurso. Quer dizer, no século XX é diferente. Você tem grandes empresas de comunicação e mais. Você tem a comunicação eletrônica, que é a comunicação de massa ao longo do século XX e início do século XXI. O Brasil, até hoje, tem esse déficit, quer dizer, tem que democratizar. Para se pensar numa real democracia no Brasil, é preciso democratizar a comunicação eletrônica, rádio e TV, quer dizer, que como tem limitações físicas para você sair abrindo aí, porque tem que guardar espaços no espectro para Forças Armadas, para polícia, para hospitais, para aeronáutica, etc. Você só vai poder distribuir como meio de comunicação aberto ao grande público uma parcela desse espectro. E aí, em todo o mundo, entra o Estado para organizar essa distribuição, define os critérios com os quais ela vai ser feita e organizar esse processo. No caso do Brasil, então, até aí tudo bem, tem que ser assim mesmo. Mas no caso do Brasil, o que acontece é que isso virou moeda de troca. E a Constituição, que não é ruim, quando trata dessas questões, é inteiramente atropelada. Os políticos controlam controlam as concessões e fazem dela, inclusive, moeda de troca. O Sarney conquistou um 5º ano de mandato por conta da distribuição de concessões de rádio, TV, etc. E essa é uma coisa absolutamente fundamental. E já no século XXI entra a questão da internet. Eu tenho participado de discussões, de refletido sobre a questão das fake news e tal. É um enorme desafio, porque não se trata só de você, num jornal impresso, você ver a questão de direito de resposta, etc., garantir um mínimo de equilíbrio ali. No caso da internet e das chamadas fake news, uma expressão que eu não gosto, até porque mentira na política sempre houve, até na mais recente, quando o Dutra foi eleito, foi fundamental na eleição dele a questão dos marmiteiros, que ele teria dito, que não disse, que não queria voto de marmiteiro, etc. Então, sempre houve essa coisa de mentira e fake news. No caso da internet, e principalmente com o uso de robôs, etc., é um enorme desafio, porque, diferentemente de um jornal que você vê e pode pedir o direito de resposta, você pode. Essas emissões de WhatsApp nas redes sociais em geral, em larguíssima escala, atingem milhões de pessoas e, eventualmente, alguém atingido pela mentira nem tem conhecimento. É diferente da situação anterior. Eu, por exemplo, usava muito em sala de aula, em curso de jornalismo, uma matéria do Globo
em que foi numa eleição presidencial dessa que o Garotinho concorria, e tinha uma matéria na página 3, nem era a principal lá na última página, mas era abaixo da dobra, mas uma matéria grande, umas 4 colunas, talvez, em que o título era Garotinho, que era um dos candidatos, usou avião de traficante. Eu disse, porra, acabou a candidatura do Garotinho. Se você fosse ver a matéria, a história era a seguinte: um grande traficante teve seus bens apreendidos pela justiça eleitoral, pela justiça comum. E aí, entre esses bens estava um jatinho. Para o jatinho não se deteriorar enquanto rolava o processo, etc., a justiça arrendou esse jatinho para uma empresa que alugava aviões. E assim, o jatinho estava lá e o Garotinho foi alugar um avião, já alugou esse, que era efetivamente de propriedade ainda de um traficante. Mas o título, Garotinho alugou, usou avião de traficante, é uma coisa, enfim, descabida. O Garotinho entrou na justiça quando ganhou uma resposta, já tinha acabado a eleição. Então, enfim, mesmo essa questão da comunicação antes da internet já é complicada, e eu sou favorável a uma lei de imprensa, não para censurar coisa nenhuma, mas para garantir respostas em tempo hábil em relação a esse tipo de coisa, tanto em imprensa escrita como na imprensa eletrônica. Agora, com a coisa da internet, é um mundo novo e talvez fosse o caso de tentar limitar ou impedir o uso de robôs para que a multiplicação fosse não tiver. Agora, como fazer isso se a internet é alguma coisa internacional? Como é que você vai legislar? Como é que você vai garantir que alguém no Camboja não turbine matérias mentirosas que vão ter influência no Brasil? Enfim, essa questão da democracia, terminando, me parece que é um permanente desafio para quem pensa sociedades mais democráticas, e esse desafio está longe de estar vencido, está longe de estar sequer equacionado. Enfim, são questões a se refletir, a se pensar, e que, tal qual o Daniel, embora a gente possa ter uma outra diferença de enfoque, mas também acho um tema fascinante para quem pensa a organização da sociedade de uma forma mais justa, mais igualitária e mais democrática. Bom, acho que eu vou acrescentar aí mais alguns elementos para esse nosso debate, para quem nos acompanhar também, mais para reflexão. Eu acho que está claro para nós, né, que não existe democracia perfeita e acabada. Eu acho que democracia é um processo, é uma construção. Como o Cid falou, a democracia vem desde lá na Grécia Antiga, quando a escravidão era aceita. Hoje, as democracias não aceitam mais a escravidão. Então, entre a Grécia e hoje, nós temos toda essa construção histórica, né, de lutas também, como o Daniel falou, dos trabalhadores, e que levaram aos avanços, aos maiores avanços que nos trouxeram até hoje, a esse nível de democracia e de grau civilizacional que não aceita mais uma série de barbaridades, né? Mas que em outras épocas eram aceitas. Enfim, os elementos que eu vou colocar aqui, eu não vou nem entrar especificamente na democracia que nós temos hoje aqui no Brasil, porque eu acho que aí seria um tema, seria um debate nosso específico sobre a democracia brasileira neste momento, que eu acho da maior importância, até porque se a gente tiver como referência esses rankings internacionais que são feitos, né, de vez em quando saem, o ranking das maiores democracias no mundo, tem um que é muito conhecido, sempre usado como referência, que é o ranking feito pela revista The Economist, que é uma revista liberal do Reino Unido e tudo mais, mas que é um ranking, enfim, largamente aceito, e que o último que foi divulgado, eu acho que no começo desse ano, referente a 2019, mostra um retrocesso do Brasil nesse ranking por motivos óbvios, né? E, aliás, não só mostra um retrocesso do Brasil, como um retrocesso global das democracias no mundo, e esse retrocesso é puxado por países da África e da América Latina, né? Não só o Brasil influenciou esse retrocesso nesse ranking global, mas a Bolívia, enfim, algumas outras situações, creio que a Venezuela, enfim. O que eu queria trazer para o nosso debate é o seguinte: quando a gente fala em democracia, geralmente, né,
eu acho que a média acho que do debate aceita que as democracias mais avançadas hoje em dia no mundo são as democracias da Escandinávia, né? Noruega, Islândia, Suécia, Finlândia e mais alguns países, Canadá tem uma posição de destaque. Eu diria que esses países também, como eu disse antes, não existe democracia perfeita, mas existem países, sim, que a gente pode dizer, e eu acho que aí os países da Escandinávia servem de exemplo, que são países que têm mecanismos democráticos, né, de representação da sociedade, de representação popular, mais avançados ou que funcionam melhor, né? Tem que ter cuidado assim com os termos que a gente usa, porque, como eu disse, eu acho que nada é pleno e definitivo. Mas são países, esses países não são apenas países que têm uma democracia estável, sólida, com eleições regulares, livres e tudo mais. São países também que oferecem, que nos trazem hoje exemplos de representação da sociedade que vão muito além da eleição, né? Pura e simplesmente, né? Ou seja, porque existem formas de representação, por exemplo, em conselhos, né, no nível municipal, estadual, no caso de outros países, no Brasil seria municipal, estadual, federal, outros países não têm estados, têm províncias, são regiões, mas enfim, existem mecanismos mais sofisticados, mais amplos, que permitem uma participação, não apenas uma representação, mas uma participação popular mais frequente no dia a dia daquela sociedade, né? Que vai além dessa coisa de tempos em tempos ir lá numa urna e depositar o seu voto. Acho que outra coisa muito importante hoje nas democracias, né, que a gente considera consolidadas e tudo mais, aquelas que se aproximam, digamos, de um ideal melhor de democracia, é a participação das minorias, né? A participação e a representação de negros, de mulheres, da população LGBT, das comunidades indígenas, que são extremamente variadas, né? Isso aí é uma diversidade muito grande nos países. Então, acho que há países que, nas suas democracias, conseguiram dar um espaço maior de representação para esses setores da sociedade. Eu acho que essa é uma referência importante também. E aí, trazendo a discussão de volta rapidamente para o Brasil, quer dizer, hoje no Brasil, claro que a gente sabe, por motivos óbvios, o quanto que a gente está vivendo de retrocesso, mas aí, para pegar alguns elementos que Daniel e Cid já, de uma certa forma, já tocaram por aqui, como é que a gente pode falar em democracia no Brasil com o racismo estrutural que a gente tem aqui no Brasil? Como é que a gente pode falar de democracia no Brasil quando a gente vê o nível de precarização do trabalho hoje em dia, né? E, aliás, só para falar de um acontecimento recente, que acho que merece a nossa atenção, a mobilização recente dos trabalhadores desse setor de entrega, né? O pessoal que trabalha com delivery, com a entrega, seja de bicicleta, de moto, como seja, enfim, os entregadores conseguiram uma mobilização importante, né? Em algumas capitais. Isso para mim é um assunto que merece o nosso olhar, conseguir ver essa mobilização de uma categoria que é aparentemente muito fragmentada. Então, é uma coisa muito importante o que eles fizeram. E é um setor que, nesse momento de hegemonia neoliberal, né, combinada com essa precarização do trabalho, aliás, não é nem combinada, né? Isso é uma consequência dessa hegemonia neoliberal, né? Não só no Brasil, em várias partes do mundo, né? Que leva a essa precarização total sobre os trabalhadores, que dificulta, inclusive, a sua capacidade de reação. Mas por isso mesmo eu destaco essa mobilização, porque mostra que, enfim, os trabalhadores têm sim sua capacidade de reação. Em algum momento ela aparece. E o outro assunto que o Cid falou, que eu acho importante também, é muito difícil a gente falar hoje em democracia total, democracia plena, mesmo nesses países que eu mencionei, né, que a gente costuma ver como uma referência de democracia, é muito difícil diante do poder que essas grandes empresas da economia digital têm
sobre os cidadãos, né? É um poder ilimitado, de difícil verificação, né? Quem é que sabe a capacidade que um Facebook da vida tem de bisbilhotar a vida do cidadão? Aquele escândalo da Cambridge Analytica, né? Lá durante o Brexit, do uso de dados das pessoas, isso dá um poder imenso para essas empresas. Ao mesmo tempo, os poderes estatais, né, o poder estatal em vários países também se vale dessa tecnologia para espionar a vida dos cidadãos. O caso da NSA, do Edward Snowden, mostra isso claramente. Então, assim, é muito difícil hoje a gente falar em democracia, a gente conseguir ter uma democracia plena, muito embora a gente tenha, assim, países que tenham mecanismos que ampliam a representação popular, enfim, a representação social. Tem muitas gradações, tem muitas diferenças, mas, enfim, a gente tem algumas referências e, como disse o Cid também, esse é um processo contínuo que a gente vai... Isso exige de nós sempre um aprimoramento desses mecanismos. No caso do Brasil, a gente estava caminhando, né, num certo sentido, acho que para aprimorar a democracia que a gente tinha, e claramente nós demos alguns passos atrás muito sérios que vão nos custar alguns anos, talvez décadas, para recuperar. Mas, enfim, é isso. Ainda que a nossa democracia não tivesse sido interrompida bruscamente como foi, o nosso caminho ainda seria longo. Agora ele é muito mais longo e muito mais difícil. Mas, de qualquer maneira, estaríamos caminhando ainda, porque acho que o nosso ideal de democracia ainda estava longe de ser alcançado. Eu quando lembro desse tema, eu lembro daquela frase maravilhosa do Ortega y Gasset, que nós somos nós e as nossas circunstâncias, né? E eu acho que a democracia também é assim. Ela não depende só das questões em si, ela depende de todas as circunstâncias onde ela está e do ambiente externo a ela, né? Ninguém tem dúvida que a democracia recuperada pela Revolução Francesa ela é bem melhor do que o sistema escravagista, feudal que existia ali na Europa, mas, na verdade, ela estava cercada. Então, assim, até os exageros que aconteceram ali no decorrer do processo da Revolução Francesa, onde muitos líderes que não tinham nada de bonzinhos também acabaram sendo vítimas do terror, né? do terror ali, mostra essa questão da circunstância externa, né? A França ela estava ali dentro de um ambiente europeu totalmente cercado por mundos feudais armados, bem armados, inclusive, e você tem também as questões internas, a luta política interna. Então, assim, eu vejo que a questão da democracia, ela, do ponto de vista interno, ela é muito suscetível à luta interna das suas forças. Então, por exemplo, Cuba, assim como os Estados Unidos, tem eleições indiretas, por exemplo, mas convencionou-se de dizer que em Cuba não tem democracia e que os Estados Unidos seriam um exemplo de democracia, né? Então, assim, o que eu vejo é que o que define é quem está dominando o Estado. Quem domina o Estado é que vai definir que tipo de democracia que vai ter, né? Então, você vê meia dúzia de empresas que controlam o Estado americano, independente de quem é presidente, né? E uma dessas empresas é o grande conglomerado da imprensa armamentista, né, que precisa de criar guerras. Então, não adianta o Obama ou o Trump dizerem que não querem guerra, mas vão ter que fazer guerra, tem que fazer guerra, porque eles têm uma dominação concreta.
né? E é isso em cada local, e no Brasil também isso não está fora, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão para explorar. A outra questão para explorar é o seguinte: o Pedro Doria, articulista sobre internet do Globo, escreveu um artigo que eu achei maravilhoso, um primor, onde o tema é o seguinte: a verdadeira ameaça à democracia. E lá pelas tantas, ele vai levantando essa questão dos movimentos populares espontâneos. E ele vai dizendo o seguinte, ele chega a uma questão que é o seguinte: existe um populismo digital que não é espontâneo. É na construção desse discurso populista digital que aí, viu, Cristina, eu discordo de você, não são as grandes empresas da internet que acabam sendo o problema, e sim quem usa elas, a serviço de quem elas estão, né? Porque quando o Zuckerberg ou o Google, seja lá o que for, usam determinados algoritmos para alavancar determinados temas, né? Eles estão a serviço de alguém. Então, o Pedro Doria levanta um cara chamado Gianroberto Casaleggio. Ele era executivo da Olivetti, tá? E ele percebeu uma dinâmica típica. Estou lendo aqui, aspas. O que Casaleggio percebeu é uma dinâmica típica do mundo virtual. Se num debate muitas pessoas caminham na direção de um consenso, o resto do grupo tende a acompanhar. Ou seja, surge um debate na internet. Os manipuladores em massa começam a publicar opiniões no mesmo sentido. Estes manipuladores podem ser pessoas de verdade, podem ser 3 ou 4, operando 50 contas falsas, não necessariamente robôs. Podem até também serem robôs, não importa. A maioria do grupo, sem perceber que está sendo manipulado, tende aquele caminho. E aí o Pedro Doria vai desenvolvendo uma série de questões que aí eu acho que entra o seguinte: a democracia, no século XXI, ela está diante de desafios terríveis pela quantidade de população, pela complexidade das sociedades, pela complexidade imensa das sociedades. A gente já discutiu muito aqui a questão dos movimentos, o Daniel levanta bastante essa questão: o poder está com os movimentos, o poder estaria com os sovietes, né, com os conselhos, com os movimentos populares, né? Mas, na medida que você consegue identificar no século XXI um imenso poder a serviço de quem? Que manipula de tal maneira, você tem que ter, por exemplo, o controle da comunicação. Ele não pode ser mais considerado uma questão de cerceamento da democracia. Aqui no Brasil, tentou-se criar o Conselho Federal de Comunicação, que existe, inclusive, nos Estados Unidos, por causa justamente dessas questões que o Cid levantou, que a Cristina levantou, que o Daniel levantou, da manipulação. Então, assim, eu acho que essa discussão ela tem que ser aprofundada também por esse aspecto, né, dessa manipulação a serviço de quem? Andréia, eu conheço a história do italiano, do Casaleggio, mas o que eu acho claro que sim, quem usa esses meios digitais, isso importa saber como essas pessoas usam. Mas quando eu falo do poder da empresa, e, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele tem sido muito criticado. Por quê? Porque ele não tem feito o suficiente, por exemplo, para evitar o uso da plataforma do Facebook como um canal de divulgação em massa de notícias falsas, por exemplo. Então, assim, ele tem o poder de mudar isso, né? Só que ele não muda muitas vezes porque não é conveniente para ele, para o negócio dele. Então, sim, quem usa, como usa, e também o dono, o que ele faz para impedir, por exemplo, a prática de crime, discurso de ódio dentro do Facebook. Ele tem feito o suficiente?
Essa aqui tem a pergunta que tem sido feita nos Estados Unidos para ele. Por isso que ele tem sido muito criticado e o Facebook tem perdido muito dinheiro, né? O valor da empresa tem diminuído justamente por isso. Várias empresas dizendo que não vão mais anunciar no Facebook porque acham que ele não tem feito o suficiente para impedir esse tipo de coisa. Então, acho que são as duas coisas. Eu queria levantar 2 pontos aí, né? O primeiro ponto que me preocupa muito, e não só a mim, não só eu, mas muitos que são adeptos dos valores democráticos, é que hoje você tem um processo de enfraquecimento drástico do prestígio e da força da democracia. Eu acho que fala-se muito, com alguma razão, nas forças de extrema-direita, né, que crescem em toda parte, ameaçadoras. Aqui tivemos o fenômeno Bolsonaro. Fala-se muito também em grandes sociedades que estão optando, né, na prática, por ser lideradas por políticos autoritários, né? O caso da Índia, da China e da Rússia, né? Agora mesmo Putin conseguiu estender o mandato dele até 2036, potencialmente. O chinês já conseguiu quebrar a regra que havia lá, que um dia ser eleito só podia ser reeleito uma vez, né? E abriu agora para a reeleição indefinida, né? Então, isso tudo é muito ameaçador. Porém, o que não é enfatizado com a mesma força é que todas essas tendências autoritárias, seja de extrema-direita, seja outras, têm crescido porque o processo da hegemonia do grande capital financeiro, o processo da hegemonia do neoliberalismo tem destruído a uma velocidade avassaladora, típica dessa revolução digital que a gente vive, direitos sociais, conquistas muito significativas, equilíbrios muito razoáveis, serviços públicos extremamente úteis e fundamentais estão sendo destruídos por essa vaga. Então, as pessoas desamparadas, as pessoas desesperadas se abraçam com propostas autoritárias. E, desse ponto de vista, as esquerdas democráticas, favoráveis à democracia, têm sido muito ineptas no enfrentamento dessa questão. Aqui no Brasil, a gente teve os partidos de esquerda moderada, né? Não são revolucionários, mas foram completamente ineptos para empolgar a sociedade na defesa da democracia, numa proposta própria de democracia. E aí eu vou para o meu segundo, quer dizer, ou seja, tentar na denúncia dos perigos que a democracia enfrenta, não apontar apenas para as tendências antidemocráticas de extrema-direita ou outras, mas apontar também para aquelas tendências que se dizem democráticas, né? E realmente defendem margens democráticas mínimas, mas que abraçam um projeto de sociedade que está depredando o mundo, está desorganizando o mundo. Eu não vou, evidentemente, defender a volta atrás e a destruição dos computadores, claro que não. Porém, criar mecanismos, né, compensatórios, criar mecanismos que defendam serviços públicos decentes, padrões de igualdade social claros. E aí que eu vou entrar no meu segundo ponto, que é que democracia, para salvar a democracia, né, não basta denunciar os seus inimigos, é preciso apresentar um projeto positivo, construtivo, alternativo e que integre realmente várias dimensões que a gente está discutindo aqui. Não dá para falar em democracia numa sociedade profundamente desigual, em que as pessoas estão morrendo de fome, de sede, porque sequer água tem. Não dá para falar em democracia, o Cid apontou bem, com a informação
tendo um nível demencial de monopolização, como é o caso do Brasil, que inclusive se destaca aí em relação a outros países capitalistas. Essas empresas imensas que se constituíram no quadro da revolução digital, quer dizer, não dá para ficar pedindo ao Zuckerberg para ele fazer isso ou aquilo. Tem que quebrar esse monopólio. No início do século XX, no tempo do New Deal americano, não estou nem falando de países socialistas, houve uma aprovação. Os Estados Unidos aprovaram, por pressão popular, uma série de leis antimonopolistas, que foram depois revogadas a partir dos anos 80. Então, esses gigantes informáticos, de duas uma, ou eles precisam ser fragmentados, ou eles precisam ter controle social, de alguma maneira, de modo que as instituições que vão definir a fake news, o clima de ódio, etc., isso não seja uma pessoa ou um grupo de pessoas que esteja decidindo em função das margens de lucro que tem. Então, eu acho que faz parte de um processo de democratização da democracia a gente tentar elaborar uma visão integrada da democracia, que não se limite apenas às eleições, mas que contemple, não é, com grande ênfase a coisa da participação, contemple a diminuição drástica das desigualdades sociais, contemple o controle público, democrático das empresas privadas e das empresas estatais, né? Que, em nome do público, muitas vezes, fazem o que bem entende e não dão nada para o público, né? Então, eu penso que, ao denunciar, resumindo as minhas preocupações, né? Ao denunciar as ameaças à democracia, não devemos centrar apenas nas tendências abertamente autoritárias, mas no neoliberalismo, que está realmente criando um mundo de tal maneira desigual que cria uma atmosfera que acaba sendo favorável à extrema-direita, ao salvacionismo, né? E, do ponto de vista daqueles que querem defender a democracia, apresentar, em relação a ela, um projeto que vá muito além de eleições periódicas, né? E que contemple realmente um conjunto de direitos sociais, ecológicos, culturais e de controle das empresas privadas e estatais, de modo que as pessoas sintam, bom, aí temos um programa pelo qual vale a pena lutar, né? Aí temos um programa pelo qual a gente pode se empenhar, né? Porque a gente vai ter ganhos com isso muito consideráveis. Olha, esse debate sobre democracia, quando eu qualquer reflexão sobre democracia, eu me lembro um pouco de uma exposição que eu vi do Eduardo Galeano, e que perguntava para que serve a utopia. Ele dizia, olha, a utopia é o caminho, ela se afasta um pouco, ela se afasta um pouco, mas ela me dá um caminho para eu seguir, ela apresenta um rumo, e então eu vou atrás disso. Eu acho que esse debate sobre democracia é tão importante, mas tão sujeito a novos elementos, que é um pouco como uma questão da utopia. A gente tem que travar, tem que avançar, tem que buscar esse objetivo, sabendo que, muito provavelmente, ele vai estar se afastando. Agora, ao se afastar, ele pode também estar, não necessariamente, o Daniel deu exemplos aí do que é preciso fazer para que isso não ocorra, não necessariamente está se aperfeiçoando, mas é um debate que vai estar sempre presente, deve estar sempre presente e vai estar sempre condicionado por novos elementos. De forma que eu acho que é um tema que tem que estar, de fato, presente para quem quer construir uma nova sociedade e tem que ser discutido sem tabu, sem medo de criticar o que existe aqui, lá fora, ali, e também sem aceitar os armadilhas que o pensamento dominante da burguesia coloca. Quer dizer, quem lê os jornais, vê a televisão, parece que nas Américas nós temos dois regimes profundamente antidemocráticos, o de Cuba e o da Venezuela. Eu, francamente, quer dizer, já expressei minhas críticas aqui em relação à democracia cubana, não endosso tudo que o Maduro faz. Agora, francamente,
eu tenho dúvidas se a democracia no resto do continente ou em vários outros países do mundo é melhor do que a que existe lá. De qualquer maneira, mesmo a que existe lá e todas as outras têm que ser discutidas, têm que ser questionadas, porque a questão da democracia é uma questão vital para se construir uma sociedade melhor, mais justa. Cristina, quer fazer a sua conclusão? Sim, eu quero só rapidamente também, para arrematar, dizer o seguinte, né? A luta pela democracia está associada às lutas dos trabalhadores, são duas coisas interligadas, não existe uma coisa sem a outra, eu acho. E justamente por isso, e porque é uma discussão complexa no mundo de hoje, e essas gigantes digitais trazem um desafio muito grande para o mundo do trabalho, né? É isso que o Daniel falou, a gente não vai sair quebrando o computador, mas é preciso entender esses desafios e a situação a que os trabalhadores estão sendo levados em função dessa transformação digital, que é constante, que não vai parar e que vai trazer outras dinâmicas, que vai fazer com que a gente esteja sempre discutindo a democracia. E justamente sobre isso, eu queria fazer uma recomendação de 2 filmes do mesmo diretor, o diretor britânico, o Ken Loach, que acho um super diretor, é um cara que está antenado com esse mundo contemporâneo, com esses desafios do mundo contemporâneo que a gente está vivendo, e os 2 filmes dele expressam exatamente tudo isso que a gente está discutindo aqui. Um deles em português, o título é Você Não Estava Aqui, que mostra uma família em que o pai e a mãe são completamente estragados por essa economia da uberização, que é a precarização total do trabalho, né? Que algumas pessoas têm a cara de pau de chamar esses trabalhadores de empreendedores, quando, na verdade, essas pessoas estão sendo submetidas a uma espécie de escravidão moderna, né? E o filme mostra isso muito bem, como isso desagrega a família, enfim, estruturas sociais e tudo mais, né? Como é violenta essa economia digital, muitas vezes, e como é desagregadora. E o outro filme é o Eu, Daniel Blake, que mostra a dificuldade de um trabalhador conseguir o seguro-desemprego. Se eu não me engano, eu já assisti faz algum tempo, acho que é o seguro-desemprego, ele fica doente. E como a burocracia, como é infernal, né, a burocracia do governo do Reino Unido, né, que foi terceirizada e tudo mais. Quer dizer, a vida desse trabalhador vira um inferno. E ele não consegue resolver a situação dele. Cristina? Diga. Não, só para reforçar, eu acho o Ken Loach o melhor crítico do neoliberalismo no cinema hoje em dia, disparado. Sem dúvida. Esses 2 filmes a que você se referiu são filmes que todos devem não só assistir, como refletir, quem for professor, passar para os seus alunos, discutir com os alunos, porque são filmes absolutamente sensacionais e muito atuais. Eles fazem a crítica do capitalismo tal como ele se apresenta hoje. Não é aquele capitalismo de 100 anos atrás, mas são formas modernas, entende? Que escravizam as pessoas de uma forma absolutamente desumana. Eu achei ótima a tua lembrança. Os filmes são passados no Reino Unido, falando de personagens lá, mas que se adaptam perfeitamente ao que está acontecendo com muitas famílias brasileiras. Então, eu recomendo fortemente, são pedagógicos esses 2 filmes, além de serem muito bons, muito bem feitos, um roteiro excelente, atores maravilhosos. Então, fica aqui a dica. Eu vou acrescentar um filme e vou fazer meu arremate de 1 minuto. Eu queria acrescentar o filme do Michael Moore, Capitalismo, uma História de Amor, que é um documentário sobre a crise de 2008, onde ele vai entrevistando as pessoas em vários estados dos Estados Unidos e vai mostrando o poder do famoso capitalismo financeiro, né? Que tomou conta do Estado, enfim. E aí o meu arremate é esse. Eu acho o seguinte, eu acho que no mundo atual, o capitalismo financeiro ele tomou conta, ele está destruindo o capitalismo produtivo, né?
E o capitalismo produtivo resolveu se aliar a esse capitalismo financeiro. E aí eu acho que todo esse esquema da comunicação do mundo virou a grande ferramenta deles. Eles não precisam mais de tanque, não precisam mais de avião bombardeando, nem nada. Entende? Eles que controlam. Se o Zuckerberg faz o que faz, se o Google faz o que faz, é porque os estados deixam. Os estados são coniventes. Eles se apropriam disso. Eles se apropriam dos resultados disso. Povos escravizados ideologicamente. E aí, portanto, economicamente, eles estão se lixando para milhões, bilhões de pessoas pobres no mundo. Desde a Bolsa de Valores, nessa crise da pandemia, a Bolsa de Valores está tendo lucro no mundo inteiro, gente. Pelo amor de Deus, sem lastro nenhum na economia mundial. Entende? Então, meu arremate é esse. É enfático. Muito bem. Terminamos. Forte abraço e beijos a todos e todas. Ou todos com X. Agora tem que falar todos. Agora tem que falar todos. Tá bom? Ah.